Sabe essas hastes de metal que vemos no topo de todos os prédios? A vida toda a gente ouviu que a função delas é atrair raios, quase como um grande ímã metálico no céu, esperando para ser atingido. A ideia é simples, intuitiva e parece fazer todo sentido. Mas e se não for bem assim? A verdadeira função de um para-raios não é ser um alvo, mas sim um mastro. O segredo de como ele realmente funciona é muito mais engenhoso, mais ativo e envolve manipular a própria eletricidade do ar para criar um caminho seguro. Hoje vamos descobrir a física surpreendente do poder das pontas, um fenômeno que transforma uma simples haste de metal em um dos dispositivos de segurança mais importantes já inventados. Pode se preparar, porque a verdade sobre os para-raios é muito mais eletrizante do que o mito. Para entender por que precisamos de proteção, primeiro precisamos entender o tamanho da ameaça. Um raio não é só um flash de luz, é uma das demonstrações de energia mais violentas do nosso planeta. Em uma fração de segundo, uma única descarga pode aquecer o ar ao seu redor a temperaturas que chegam a 30.000 graus Celsius, o que é cerca de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. A diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo podem variar entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. A média da corrente elétrica já é de impressionantes 30.000 amperes, mas alguns raios podem superar os 200.000. Para você ter uma ideia, a corrente que alimenta uma lâmpada comum de casa é menos de meio ampere. E o Brasil é simplesmente o país com a maior incidência de raios no mundo, recebendo dezenas de milhões de descargas todos os anos. Antigamente, os raios eram vistos como atos de deuses furiosos, tipo as lanças de Zeus ou o martelo de Thor. Os danos são catastróficos: incêndios, estruturas de concreto que explodem pela vaporização da umidade interna e sistemas elétricos inteiros fritos num piscar de olhos. Quem nunca teve algo queimado por um raio, né? Eu mesmo já perdi um computador e olha que nem estava chovendo tanto assim, hein? Diante dessa força absurda, a ideia de que uma haste de metal poderia chamar essa fúria para si e contê-la parece até ousada. A crença popular diz que o para-raios se oferece como um sacrifício para salvar o prédio. Só que ela não responde à pergunta: como exatamente ela faz isso? Por que a ponta funciona? A resposta não está no metal, mas no ar. Antes de um para-raios entrar em ação, um raio precisa nascer, e isso acontece dentro de nuvens gigantes e turbulentas, as cumulonimbus. Pense nessas nuvens como reatores atmosféricos. Lá dentro, partículas de gelo, granizo e gotículas de água colidem umas com as outras sem parar, levadas por correntes de ar violentas. É nesse atrito constante que a física acontece. Durante as colisões, elétrons são arrancados de umas partículas e transferidos para outras. Partículas mais leves, como cristais de gelo, tendem a perder elétrons, ficam com carga positiva e sobem para o topo da nuvem. As mais pesadas, como granizo, acumulam esses elétrons, ficam com a carga negativa e se concentram na base da nuvem. A nuvem vira uma bateria gigante, com o polo positivo no topo e o polo negativo na base. Essa base negativa, por sua vez, influencia o solo logo abaixo, por um processo chamado indução eletrostática. Ela repele os elétrons da superfície, fazendo com que a área debaixo da nuvem fique fortemente positiva. Agora o palco está montado, uma diferença gigantesca entre a base negativa da nuvem e o solo positivo. O ar entre eles, que normalmente é um isolante, fica sob uma tensão extrema. Quando essa tensão atinge um ponto crítico, a rigidez do ar se rompe. Ele deixa de ser um isolante e o solo passa a ser um condutor. A descarga geralmente começa na nuvem, com o líder escalonado. É um canal de elétrons que descem em zigue-zague, como as raízes de uma árvore, procurando o caminho de menor resistência. Ele não sabe exatamente para onde vai, apenas vai ionizando o ar à sua frente.
E é aqui, quando esse líder está a algumas centenas de metros do chão, que os para-raios entra em cena e vira o jogo. Mas você sabia que o para-raios não fica parado esperando o raio? Que na verdade ele lança um caminho para encontrar o raio no meio do ar? É aqui que a ideia de atração se mostra simples demais. O para-raios é proativo, ele age, e sua arma secreta é sua forma, a ponta. Esse fenômeno é conhecido como o poder das pontas. Em qualquer objeto condutor, as cargas elétricas se acumulam em áreas pontiagudas. Lembre que o solo abaixo da nuvem ficou positivamente carregado. Como o para-raios está conectado ao solo, ele também fica. Mas por causa de sua ponta, a densidade de carga positiva ali na extremidade fica absurdamente alta. Essa concentração de carga positiva na ponta gera um campo elétrico tão intenso que começa a ionizar as moléculas do ar ao seu redor. Ou seja, ele arranca elétrons das moléculas de nitrogênio e hidrogênio, transformando o ar num plasma condutor. Então, o que acontece é que a ponta do para-raios começa a soprar um fluxo de íons positivos para cima. Esse fluxo é o líder ascendente. É um caminho condutor que o próprio para-raios cria, subindo dezenas ou até centenas de metros no ar. O raio, que sempre procura o caminho mais fácil para o chão, agora tem uma rodovia expressa esperando por ele. O líder que descia da nuvem encontra esse caminho condutor lançado pelo para-raios. A conexão acontece no ar, bem acima do prédio. E nesse instante, o circuito se fecha. A descarga principal sobe do solo para a nuvem com uma velocidade e um brilho impressionantes, neutralizando as cargas. Vale ressaltar que o para-raios não atrai o raio a quilômetros de distância. Ele só vence a corrida dentro de uma zona específica chamada raio de proteção, que geralmente é um cone ou uma esfera fictícia ao redor dele. Se o raio decidir cair a 500 metros do prédio, o para-raios nem fica sabendo. Vale reforçar que ele só protege o que está debaixo da sua asa. A haste pontiaguda, o Captor, é a estrela do show, mas ela não faz nada sozinha. O para-raios é na verdade a parte mais visível de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Se uma parte falha, o sistema todo falha. A norma técnica brasileira que rege isso, a ABNT NBR 5419, é super detalhada para garantir a segurança. O SPDA tem três partes principais. Primeira parte, o subsistema de captação. É onde fica a haste que discutimos, mas existem tipos diferentes, como o para-raio de Franklin. A haste pontiaguda tradicional, ideal para torres e topos de edifícios. Gaiola de Faraday. Para prédios muito largos, como shoppings e hospitais, uma malha de cabos condutores cobre todo o teto e as laterais, como se o prédio estivesse dentro de uma gaiola. E também para-raios ionizante, PDI ou ESE, um tipo de captor que promete emitir o líder ascendente com mais antecedência para proteger áreas maiores. Porém, um aviso importante: apesar de serem vendidos, a norma brasileira NBR 5419 e as principais normas internacionais não reconhecem que eles protejam uma área maior do que o modelo comum. Na engenharia, o uso deles ainda causa muita polêmica e debate devido à sua eficácia. Segunda parte, o subsistema de descidas. Depois que o captor intercepta o raio, essa energia precisa ser levada ao solo com segurança. É o trabalho dos cabos de descida, geralmente de cobre e alumínio. Eles precisam ser o mais retos possível, porque a inércia da corrente do raio poderia fazê-la saltar para fora do cabo numa curva fechada. Terceira parte, o subsistema de aterramento, e talvez a mais crítica. Não adianta conduzir a corrente até o chão se ela não tem para onde ir. O aterramento é uma rede de hastes de cobre cravadas fundo na terra, que dispersam a corrente do raio pelo solo. Um aterramento ruim pode fazer a energia se espalhar pela superfície, criando as perigosíssimas tensões de passo, ou procurar outros caminhos,
como a fundação do prédio ou tubulações. Captação, descida e aterramento. 3 partes de um sistema que transforma um desastre inevitável em um evento controlado. É o caminho que doma a fúria do raio e a conduz em silêncio para as profundezas da Terra. Da próxima vez que você olhar para um para-raios lá no topo de um prédio, lembre de toda a ciência por trás. Você conhecia como era o funcionamento dos para-raios? Você viu que tem muitos detalhes, né? Gostou do vídeo e achou ele útil? Então, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações. Assim, você será informado quando o canal mandar mais um vídeo no YouTube para você. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes de curiosidades como esse, hein, galera? Obrigado e até a próxima!